Oi, novo vídeo, mais um passeio, mais uma aventura. Dessa vez foi uma viagem bem longa, então eu tentei gravar tudo que achei interessante e tudo que eu quis recordar. E é isso que eu quero passar para vocês, então não se assustem com o tamanho do vídeo. Eu dividi ele em partes para que todo mundo consiga ver com o tempo. Vou ficar muito feliz e recomendo que vocês assistam tudo, porque eu gravei aquilo que eu gosto muito de fazer. Então, saindo de Lages logo ali em Mafra, tive o prenúncio do que vai ser essa viagem toda. Chuva. Esse é o trecho do dia. 700 km, o maior trecho, mas é em rodovias que eu conheço. Como eu sempre faço, de estilo escolhido, criei as condições para chegar lá. Também como eu opto por fazer várias vezes, sozinho, mas não sem antes uma grande preparação. Moto estava ok, revisada, equipamentos de segurança, seguro, trajetos planejados, hotéis, tudo pronto. E aí, para coroar toda essa preparação, o que a gente espera? Que o clima ajude. Um belo dia ensolarado para viajar. Mas tudo é aventura. Aventura é experiência. Por isso que eu gravo tudo isso para depois recordar e valorizar cada vez mais o que eu tenho na minha vida cotidiana. Cartão. Ah, tá. Não, eu falei que eu já tô até caducando já, que achei que você estava me perguntando. Tudo bem. Tá? Observem esse rio que está margeando aqui a rodovia. Muito bonito. Valeu a pena a vista nesse ponto da viagem, que eu estava bastante cansado. Opa, passou meio rápido aqui, o que é isso? Ah, deve ser o calor. Aqui dá pra ver bem nessa parte da estrada que está subindo a serra.
Vou subir do nível do mar até uns 900 metros. Deve diminuir o calor, tá? De lascar. Bom, fui eu que pedi um dia ensolarado. Parece que a chuva eu deixei lá em Santa Catarina. Tá aí, cheguei em Piedade. Essa cidade é bem cidadezinha do interior, mas bem próxima a São Paulo. Eu escolhi passar por aqui para evitar de pegar a Rodoanel em São Paulo, regiões perigosas. Aqui eu estou no caminho de Campinas. Amanhã já saio em direção ao nordeste de São Paulo e perto da fronteira de Minas Gerais. Novo dia, descansado, agora toca para Capitólio. Esse aqui é o trecho de hoje. Trecho bem fácil, só rodar pelos tapetes aqui de São Paulo. Mal sabia eu que lá em Minas Gerais ia enfrentar até a estrada de chão. Que nome dá pra isso aí, ó? Uma motocarreta? Uma fechadinha básica, sem grandes perigos, tranquilo. Uma buzinadinha, o cara já se tocou. Então, aí ó, gente, São Paulo é isso aqui. Rodovia no tapete, mas tudo pedagiado e bem fiscalizado, com um limite de velocidade mais alto. Olha lá a minha companheira me esperando lá no horizonte. Chuva, chuva, chuva. E assim foi minha entrada em Minas Gerais. Entrei com chuva, saí com chuva. Aí, a partir desse ponto, acho que o somatório de tempo ruim, chuva, preocupação com a moto, preocupação boba com a moto, ter deixado para trás aquelas estradas bem boas lá e bem seguras de São Paulo, e aqui eu e esses pés de café, sozinho, longe de casa, meio que bateu uma depressãozinha, fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? A cereja do bolo, né? Estrada de chão, só o que me faltava. Pelo menos um trechinho curto. Assim como esse, passei por uns 2 ou 3 trechinhos de estrada de chão aqui em Minas Gerais. Mas as paisagens de tirar o chapéu. Coisas mais lindas aqui, uma vegetação diferente, uma geografia diferente. Só longe de casa pra gente ver essas coisas. Eu acho que era o prenúncio do que eu ia ver lá em Capitólio. E aqui eu acho que é o momento mais tenso da viagem. A paulada que a moto deu no buraco. Caramba! Parecia que tinha desmontado toda a moto. Teve jeito, tive que dar uma parada e dar uma checada nas coisas.
Guerreira. Bracos, afastai-vos. Tranquilo, tranquilo. Pode vir mais chuva. Pode vir, tranquilo. Mas não precisa ser tanta, né? Mas o meu conjunto se mostrou eficiente. A minha jaqueta é totalmente impermeável, então eu não senti nada, não entrou água, nada. Eu uso uma bota tipo 7 Lego de borracha, bem basicona mesmo. Calça impermeável. E a escuta também ajuda, né? A carenagem, a missão que tem ali na frente. Cheguei isso aqui em Capitólio. Se não bastasse a chuva, ainda tinha esse nevoeiro aqui que estava atrapalhando a visão da usina de Furnas. Isso é que eu ia ver se tivesse tempo bom. E se eu tivesse ficado uma semaninha a mais, ainda ia ver a abertura das comportas da usina de Furnas. Pela primeira vez em 11 anos. Era tanta chuva e nevoeiro que eu passei batido pela entrada do mirante principal da usina. Eu teria visto essa imagem aqui, se tivesse tempo bom, é claro. Sensacional, deslumbrante, muito bonito isso aqui. Uma maravilha da natureza associada à engenharia humana. Aí o mar de Minas, vai. Então, esse dia eu tirei para visitar aqui Capitólio. Não para minha surpresa, chovendo. Mas isso não me impediu de visitar o Almirante dos Canyon, que é o local que eu mais tinha interesse em visitar. Aqui no mapa dá para ter uma ideia de onde ele fica em relação à cidade de Capitólio. Então, é pra lá que eu vou. Fui um dos primeiros a chegar aqui, eu e mais 2 caras que vieram do Rio de Janeiro, de moto, e que iam voltar nesse dia mesmo pro Rio de Janeiro. Peguei o parque praticamente vazio, passeio com guarda-chuva. Deu para caminhar bem tranquilo. Aqui se caminha bastante, sobe e desce. Tem que ter preparo físico. Aquele ali é o ponto onde houve aquele desabamento em que 10 pessoas morreram. Desde então essa parte aqui onde houve esse acidente foi interditada. Não existe mais cenas como essa aqui. Infelizmente, hora de ir embora. Tanta coisa para ver nesse lugar. Mas eu volto um dia, quem sabe. E esse é o trecho para hoje. Sinalizar para os caminhões é bastante importante aqui na estrada. Nós somos veículos muito pequenos em relação ao tamanho deles. Sem brincadeira, para onde você olha nesse lugar, tem uma cachoeira.
Saindo de Minas, espero deixar a chuva para trás. Todos os rios aqui do sudeste, acima do nível e com a água barrenta. A ideia inicial era voltar pelo litoral de São Paulo, mas eu já aproveitei tanto a viagem indo a Capitólio, pensei, vou trocar a reserva de hotel e ir pelo interior mesmo. Aí no meio do caminho tinha visto na internet que tinha essa cachoeira de Emas, em Pirassununga. Vamos dar uma checada. Não adiantou, trouxe a chuva de Minas Gerais aqui para Piracicaba. Agora, passando em frente à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Mais um dia de viagem e esse é o trecho para hoje. Esse trecho da estrada que também é conhecido pelos motociclistas como Rastro da Serpente, por causa da quantidade de curvas que tem essa estrada. Ela fazia a antiga ligação entre São Paulo e Curitiba. Eu já tinha passado aqui uma vez na ida, agora eu vou pelo outro sentido na volta. O vídeo está no canal.
Curitiba com um friozinho de 14 graus. E agora, chegando perto do fim, minhas últimas filmagens foram da saída de Curitiba e chegada em Lages. Como eu tinha dito antes, filmei bastante coisa e selecionei aqui as melhores partes, deixei muita coisa de fora. Mas espero que tenha inspirado alguns de vocês nessa aventura que eu, após 2.517 quilômetros, ao meu estilo, fiz.